Imagine viver uma vida inteira em busca de aceitação, amor e propósito, e descobrir que, no meio da dor e do engano, Deus estava traçando um plano muito maior do que seus olhos podiam ver. Imagine ter nascido segurando o calcanhar do irmão, lutando desde o ventre, tentando conquistar o que parecia destinado ao outro. Esse é Jacó, um homem que passou a vida tentando ser alguém, o preferido, o abençoado, o amado, mas que em meio a erros e enganos encontrou o verdadeiro propósito nos braços da graça divina. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Aqui vamos explorar a Bíblia como uma grande série de episódios, cada um carregado de drama, emoção, conflitos humanos profundos e revelações espirituais que ainda hoje tocam nossos corações. No capítulo anterior, vimos como Isaac, filho de Abraão, teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A escolha de Deus recaiu sobre o mais novo, o improvável, e isso mudou tudo. Agora, seguimos a jornada de Jacó, o homem que enganou e foi enganado, que fugiu para preservar sua vida, mas acabou se deparando com um espelho da própria alma. O tema de hoje é forte, tocante e cheio de camadas. Jacó, do engano ao propósito. Prepare seu coração, porque essa história tem o poder de revelar as nossas próprias lutas internas, as marcas da rejeição, a sede de amor e o processo pelo qual Deus transforma corações quebrantados em colunas firmes do seu plano eterno. Já parou para pensar quantas vezes você lutou para ser visto, para ser amado, para se sentir pertencente? Jacó viveu exatamente isso, e talvez, assim como ele, você também esteja em fuga, não de um irmão furioso, mas de um passado que insiste em te perseguir. Então acomode-se, respire fundo e mergulhe com a gente nesse capítulo profundo, cheio de reviravoltas, lágrimas, amor e redenção. Jacó chegou a Harã depois de uma longa e solitária jornada, fugindo da ira de Esaú, seu irmão mais velho. Estava exausto, mas determinado. Carregava a bênção que tinha enganado para conquistar, mas não carregava paz no coração. Ele buscava recomeço, redenção, talvez até esquecimento. No entanto, o que encontrou foi uma nova história sendo escrita. Ao ver Raquel pela primeira vez, algo nele mudou. Era mais do que beleza física. Havia um chamado, uma ligação profunda, um despertar de algo adormecido. Jacó se apaixonou. E quando soube que ela era filha de Labão, irmão de sua mãe Rebeca, sentiu que o destino o havia conduzido até ali. Trabalhou por ela durante 1 mês e então propôs: trabalharei 7 anos por Raquel. 7 anos se passaram como dias, pois o amor faz o tempo voar. E então, no dia tão esperado, o engano. Labão, sorrateiro, trocou Raquel por Lia durante a noite de núpcias. Jacó, o enganador, foi enganado. A ironia divina estava em ação. A colheita do que havia plantado com seu irmão. Ao confrontar Labão, ouviu: aqui não é costume dar a mais nova antes da mais velha. Que dor, que frustração, que confusão. Já sentiu como se estivesse tão perto de algo que desejava, mas a vida te arrancasse isso das mãos no último segundo? Jacó sentiu isso na alma, e mesmo assim decidiu continuar. Trabalhou mais 7 anos por Raquel, e ao fim de tudo, teve as 2 como esposas, Lia, que lhe deu filhos cedo, e Raquel, que era estéril, mas morava em seu coração. O início de sua família foi turbulento, dividido, com disputas silenciosas e outras bem explícitas. Lia tentava ganhar o amor do marido através dos filhos. Raquel tentava manter sua posição com a esperança da maternidade. E, no meio de tudo isso, servas também entraram no cenário, gerando filhos para Jacó. A rivalidade entre irmãs virou rivalidade entre mães. E a casa de Jacó virou um campo de batalhas emocionais, mesmo com todas as bênçãos que cresciam ali. O tempo passou, os filhos cresceram,
e um menino finalmente nasceu do ventre de Raquel. José, filho da velhice, filho do amor verdadeiro. Jacó o amou de maneira especial, e isso foi sentido em cada gesto, cada olhar, cada detalhe. A túnica colorida que deu a José não era apenas um presente, era uma declaração pública de favoritismo. Os outros irmãos não eram cegos, eles viam, sentiam e sofriam com isso. O ciúmes, silencioso no começo, se transformou em amargura. José era inocente, jovem, sincero demais para perceber o efeito que causava. Quando via os irmãos errando, contava ao pai. Quando sonhava, compartilhava, e os sonhos eram intrigantes. Primeiro, feixes de trigo se curvando diante do seu. Depois, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando a ele. Aos olhos de um pai que o amava, eram sinais divinos. Aos olhos de irmãos que se sentiam menosprezados, eram afrontas intoleráveis. Quantas vezes você já sentiu que alguém próximo estava recebendo o que você tanto desejava? Já lutou contra o sentimento de inveja, mesmo sabendo que não deveria sentir isso? Os irmãos de José estavam nesse dilema. A tensão crescia, as refeições se tornavam silenciosas, os olhares se tornavam cortantes. E no fundo, todos sabiam que algo estava prestes a explodir. Mas Deus estava lá, no silêncio, no bastidor, costurando sua vontade. O menino dos sonhos não era apenas um filho amado, era o canal pelo qual Deus salvaria gerações. Mas nem José, nem Jacó, nem os irmãos sabiam disso ainda. E como toda grande história, antes do clímax, vem o vale. E esse vale estava chegando rápido. Agora me diga, você já sentiu que tudo estava desmoronando, mas depois percebeu que era apenas o início de algo maior? Já chorou por portas que se fecharam e depois agradeceu porque elas te desviaram para o caminho certo? A história de Jacó é feita de altos e baixos, de lágrimas e promessas, de engano e redenção. E o que Deus começou em sua vida, mesmo entre erros humanos, Ele completaria com glória. E isso não é apenas sobre Jacó, é sobre mim, é sobre você, é sobre todos que já foram feridos por pessoas próximas, que já amaram e não foram amados de volta, que já lutaram por algo com todo o coração e viram aquilo lhes escapar das mãos. Mas mesmo nesse cenário, Deus não deixou de agir. A história de Jacó nos mostra que o processo pode ser doloroso, mas o propósito é divino. Deus não desistiu de Jacó e também não desistirá de você. O que mais te marcou até aqui nessa história? Qual personagem você mais se identificou? Jacó, Lia, Raquel, José ou até mesmo os irmãos? Compartilha com a gente nos comentários. Vamos refletir juntos, porque esse capítulo é apenas o começo do que Deus ainda vai fazer nessa narrativa sagrada. E no próximo episódio, veremos o que acontece quando os sonhos de um jovem despertam a fúria de irmãos feridos. Não perca. A continuação promete mexer ainda mais com o nosso coração. A vida de Jacó seguia entre conflitos familiares e promessas divinas. Ele já não era mais o jovem impulsivo que enganou o irmão por uma bênção, nem o recém-chegado sonhador que se apaixonou por Raquel. Agora era pai, patriarca de uma família numerosa, mas também fragmentada. Cada filho que nascia trazia consigo não apenas alegria, mas também novas tensões entre esposas, servas e irmãos. E em meio a tudo isso, havia o desafio constante de liderar uma casa onde o amor era disputado e os ciúmes parecia incontrolável. Os olhos de Jacó brilhavam ao ver José crescer. Era o filho da sua velhice, o filho do amor verdadeiro, e isso não passava despercebido. Enquanto os outros filhos sentiam-se apenas parte de um número, José era tratado com uma ternura especial. Mas será que Jacó não via o efeito disso? Ou será que, por carregar tantas feridas antigas, ele acabou projetando em José tudo o que queria ter sido um dia? Às vezes, as dores que carregamos nos cegam
e acabamos ferindo outros mesmo quando tentamos amar. Jacó queria bem a todos os filhos, mas seu coração não escondia sua preferência. E isso se tornaria uma semente perigosa, prestes a germinar. Os sonhos de José começaram a gerar desconforto. No primeiro, ele viu feixes de trigo se inclinando diante do seu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. Esses símbolos carregados de significado eram mais do que metáforas. Eram vislumbres de um futuro que o próprio José ainda não compreendia. No entanto, sua sinceridade ao compartilhá-los não encontrou acolhimento, mas sim escárnio e raiva. Jacó o repreendeu levemente, talvez mais para manter a paz do que por não acreditar. Mas guardou os sonhos no coração, como alguém que reconhece quando Deus está falando, mesmo que em meio ao mistério. Já os irmãos de José não conseguiram esconder a revolta. O que era admiração virou amargura. O que era convivência virou confronto silencioso. E o que era uma simples túnica colorida virou o símbolo de tudo o que lhes faltava: atenção, amor, reconhecimento. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se a vida estivesse favorecendo os outros, enquanto você luta para ser visto? Esse sentimento, se não for tratado, transforma-se em ressentimento profundo. E foi isso que aconteceu. A história agora caminhava rumo ao seu ponto mais tenso. A tensão era tão densa que podia ser sentida no ar. E foi nesse ambiente carregado que aconteceu um dos eventos mais sombrios da vida de Jacó: a perda do filho. Amado, certo dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos que pastoreavam longe de casa. Era uma tarefa comum, mas o contexto não era mais o mesmo. José ia de boa fé, talvez acreditando que poderia conquistar espaço no coração dos irmãos. Mas eles, ao vê-lo de longe, tramaram contra ele. Lá vem o sonhador, diziam entre si. Aquele desprezo carregava mais do que ciúmes. Era a dor acumulada de anos de preferência, a ferida aberta que nunca foi tratada. Eles cogitaram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, interveio. Não derramemos sangue, joguemo-lo numa cisterna. Sua intenção era voltar depois para resgatá-lo. Mas enquanto Rúben estava longe, os outros irmãos venderam José como escravo a mercadores ismaelitas que passavam a caminho do Egito. O jovem dos sonhos, o menino da túnica, foi levado para uma terra estranha, vendido por seus próprios irmãos. E então, para encobrir o crime, pegaram a túnica de José, mancharam-na com sangue de animal e a levaram ao pai. Achamos isso. Vê se é do teu filho. Jacó reconheceu a túnica imediatamente. Rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e chorou inconsolavelmente. Certamente foi despedaçado por uma fera, dizia ele, mergulhado em dor. Esse foi o momento em que o homem, que tanto lutou pela bênção, agora sentia que havia perdido a maior bênção de sua vida. E o silêncio de Deus parecia pesar mais do que nunca. A casa de Jacó mergulhou em luto. Ele se recusava a ser consolado. Os irmãos guardavam o segredo com frieza, e o tempo passava como um carrasco silencioso. Raquel, que tanto lutou para dar à luz, carregava agora um vazio crescente. Mais tarde, ela teria mais um filho, Benjamim, mas sua alegria seria curta. Raquel morreria ao dar à luz, deixando Jacó ainda mais ferido. Agora, ele era um homem que tinha tudo: terras, gado, filhos, mas sentia que não tinha nada. E você? Já teve a sensação de estar cercado de pessoas e coisas, mas por dentro sentir-se completamente vazio? Já experimentou o tipo de perda que rouba até a cor dos dias? Jacó estava nesse lugar, mas mesmo ali, Deus não o havia abandonado. Nos bastidores, José estava no Egito. Humilhado, sim, mas vivo, vendido, mas preservado. E o plano de Deus continuava a se mover, ainda que em silêncio.
A grande lição aqui é que muitas vezes o céu parece em silêncio justo quando o plano está mais ativo. Deus estava preparando José para ser o instrumento de salvação. E Jacó, sem saber, estava sendo conduzido para um reencontro que mudaria tudo. Mas por enquanto, a dor ainda falava mais alto, e o tempo do consolo ainda não havia chegado. Enquanto Jacó mergulhava no luto, crendo que havia perdido seu filho amado para sempre, José iniciava uma nova jornada no Egito. Um jovem de apenas 17 anos, arrancado de sua terra, vendido como escravo, longe do pai, da casa, da segurança. Mas mesmo ali, Deus estava com ele. José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó. Em pouco tempo, se destacou entre os servos da casa, pois tudo o que fazia prosperava. Potifar viu isso e o colocou como administrador de tudo o que possuía. Um escravo hebreu agora comandava a casa de um oficial egípcio. Mas o favor de Deus não impede as provações. Ele apenas garante que o propósito prevalecerá. José era formoso e logo despertou o desejo da esposa de Potifar. Ela o assediou dia após dia, mas ele resistiu. Como poderia eu pecar contra Deus? Dizia. Até que, em um dia de emboscada, ela o agarrou. José fugiu, mas deixou a capa. E ela, ferida no orgulho, o acusou de tentativa de abuso. Potifar, enfurecido, o lançou na prisão. De servo favorito a prisioneiro condenado, em questão de dias. Mas ali, na prisão, o Senhor continuava com ele. José logo ganhou o favor do carcereiro e passou a cuidar dos outros presos. Ainda que aos olhos humanos estivesse esquecido, aos olhos de Deus, ele estava sendo preparado. Já se sentiu injustiçado mesmo fazendo certo? Já enfrentou perdas mesmo sendo íntegro? José enfrentou tudo isso, mas jamais perdeu sua essência. E ali, no cárcere, ele interpretaria sonhos que o aproximariam do seu destino. Porque Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma cada lágrima em parte do plano. Enquanto isso, a casa de Jacó seguia marcada por ausências e conflitos. Benjamim, o caçula, tornou-se a nova preciosidade do pai. Jacó, agora mais velho, mais experiente, mais ferido, se agarrava ao filho como uma âncora emocional. Já seus outros filhos carregavam o peso do segredo e a sombra da culpa. A dor os envelhecia por dentro, e o silêncio entre eles se tornava cada vez mais espesso. Um dia, porém, a fome bateu à porta. Uma fome severa atingiu toda a terra, e Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos. Todos, exceto Benjamim. Se algo lhe acontecer, eu não suportarei, dizia. Eles foram. E ali, diante do governador do Egito, os irmãos se curvaram. Não sabiam, mas estavam diante de José. Ele os reconheceu. Eles não. Aquele era o cumprimento dos sonhos antigos. O feixe de trigo, o sol, a lua e as estrelas. Mas José não revelou sua identidade. Em vez disso, testou o coração dos irmãos. Queria ver se haviam mudado. Acusou-os de espiões, exigiu que trouxessem Benjamim como prova de sua honestidade. Prendeu Simeão como garantia. O drama estava armado. Eles voltaram para casa com o coração apertado. E Jacó, ao saber que teriam de levar Benjamim, resistiu. Vocês já me tiraram José. Agora querem tirar Benjamim também? Dizia entre lágrimas. Já sentiu medo de amar de novo, por medo de perder? Jacó estava nessa posição. Ele sabia o que era perder. E agora temia repetir a dor. Mas a fome não dava trégua. E mais uma vez, Deus usava a crise para conduzir sua promessa. Decisão foi tomada. Com o coração em pedaços, Jacó permitiu que Benjamim fosse. Se eu tiver de perder meus filhos, que assim seja, disse em um dos momentos mais frágeis de sua vida. O grupo retornou ao Egito. E ao ver Benjamim,
José se emociona. Ainda não se revela, mas prepara um banquete. Sentados à mesa do governador, os irmãos recebem porções, e a de Benjamim é 5 vezes maior. José observava, queria ver. Haverá inveja? Haverá ciúmes? Mas os irmãos comeram alegres, algo havia mudado. Então, antes de partir, José faz mais um teste. Ordena que a taça real seja escondida no saco de Benjamim. Quando são detidos e revistados, a taça é encontrada. José declara, o culpado ficará como meu escravo. E é nesse momento que Judá se levanta. Aquele que no passado sugeriu vender José, agora se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Deixe o menino ir. Se ele não voltar, nosso pai morrerá de dor. Era o momento que José esperava. Agora ele sabia. Seus irmãos haviam mudado. Já não eram os mesmos. O arrependimento havia dado fruto. O coração de José não suportou. Chorou alto. Todos ouviram. Eu sou José, revelou. Um silêncio tomou conta da sala. O choque, o medo, a culpa, a esperança, tudo se misturou. Mas José não os condenou. Disse, não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus. Para salvar vidas, perdoou, abraçou, chorou com eles e pediu, voltem, tragam meu pai. Era o reencontro que o céu preparou. Jacó mal podia acreditar. Após tantos anos, tantos lutos, tantas lágrimas, a notícia parecia impossível. José está vivo. Os filhos retornaram do Egito trazendo mais do que alimentos. Trouxeram esperança. Meu filho vive e é governador do Egito. A alma de Jacó quase desmaiou ao ouvir isso. Mas ao ver as carruagens e os presentes enviados por José, seu espírito reviveu. Era como se Deus estivesse dizendo, eu nunca deixei de estar no controle. Jacó partiu rumo ao Egito com todo o clã, filhos, netos, servos, rebanhos. Um total de 70 pessoas que deixavam Canaã rumo a uma nova terra, guiados por uma nova promessa. Ao se aproximar, José foi ao encontro do pai. O reencontro foi mais que emocionante. Foi a cura de uma alma que esperou por mais de 2 décadas. Jacó o abraçou e chorou longamente. Agora posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que vives. Aquele momento não era apenas um reencontro entre pai e filho. Era o símbolo de um Deus que redime o tempo, que cura feridas profundas e que transforma perdas em plataformas para milagres. E você? Já se reencontrou com algo que achava perdido? Já viu Deus restaurar uma parte da sua vida que parecia definitivamente destruída? O reencontro entre Jacó e José é a prova de que o propósito de Deus sempre prevalece, mesmo que a trajetória pareça confusa, dolorosa ou silenciosa. No Egito, José preparou o melhor da terra para sua família. Faraó os acolheu com honra, e a terra de Gósen foi concedida a eles. Fértil, abundante, estratégica. Lá, Jacó viveu seus últimos anos cercado por todos os seus filhos, incluindo aquele que pensava estar morto. O luto foi substituído por riso, o silêncio por testemunho e a tristeza por cântico de gratidão. Antes de morrer, Jacó teve a oportunidade de abençoar cada um de seus filhos. Suas palavras não foram apenas despedidas, foram declarações proféticas sobre o futuro das 12 tribos de Israel. E assim, o menino que nasceu segurando o calcanhar do irmão, que enganou para ser abençoado, que fugiu, que foi enganado, que chorou, que amou, que perdeu, agora partia com paz na alma, pois sabia que tudo aquilo, no fim das contas, fez parte do plano divino. A morte de Jacó não foi o fim de uma história, mas a confirmação de um legado que perdura até hoje em cada página da Bíblia, em cada lição de fé, em cada vida tocada por sua jornada. E é isso que essa história nos ensina, que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está escrevendo algo maior, que Ele não desperdiça nenhum sofrimento e que mesmo os capítulos mais escuros podem se tornar os mais gloriosos.
A trajetória de Jacó é profundamente humana. Ele não foi um herói sem falhas. Foi um homem marcado por medos, desejos, inseguranças e erros. Mas também foi alguém que aos poucos aprendeu a confiar em Deus. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando tudo deu errado, ele pôde ver a mão de Deus guiando sua história. E talvez essa seja a maior lição de todas. Quantas vezes tentamos controlar tudo, manipulando as circunstâncias para garantir o que achamos merecer? Quantas vezes mentimos, fugimos, negociamos nossos valores por medo de perder? Jacó fez tudo isso, mas no final descobriu que o que Deus tem para nós não precisa ser conquistado com engano. Precisa ser recebido com fé. O propósito de Deus não depende de perfeição, mas de rendição. E você? O que tem tentado controlar? O que ainda precisa entregar? Em qual parte da sua história você sente que está? No engano? Na fuga? Na dor da perda? Ou já está no tempo do reencontro? Comente aqui embaixo. Queremos ouvir sua história, porque cada comentário é uma semente de testemunho que pode encorajar outros. Chegamos ao fim de mais um capítulo dessa grande série chamada Bíblia. E que capítulo! Da juventude impetuosa à maturidade espiritual. Do engano à reconciliação. Da fuga ao abraço. De Jacó a Israel. Que essa história inspire você a continuar sua caminhada com Deus, mesmo que ela inclua vales escuros. Porque assim como com Jacó, Deus está mais perto do que você imagina. Ele vê suas lágrimas, ouve seus silêncios, acolhe suas dores. E no tempo certo, Ele trará propósito para cada parte da sua história. Que a fé de Jacó te inspire, que a fidelidade de José te desafie e que o amor de Deus, que costura tudo com perfeição, te envolva completamente. E se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque assim como José salvou uma geração, talvez essa mensagem possa salvar uma alma do desânimo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.